Hora de falar sobre o Campeonato Carioca de 2026. Nessa quarta-feira, a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, se reuniu com os clubes para debater sobre um novo formato. E ficou definido que os 12 clubes serão divididos em dois grupos de 6 times cada. Na primeira fase, você enfrenta adversários do outro grupo, e os 4 primeiros colocados de cada grupo passam para a próxima fase de oitavas de final, ou melhor, de quartas de final. Quartas de final em jogo único, quem passar vai à semifinal com jogos de ida e volta, na grande decisão, jogo único também. Os grupos ficaram da seguinte maneira: o grupo A com Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, um time que vem da Série A2 e a Portuguesa. No grupo B, Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. O martelo foi batido e Gerson não continuará no Flamengo. A despedida já tem data marcada. Assim que o rubro-negro for eliminado do Super Mundial de Clubes, o Zenit depositará os 25 milhões de euros, ou mais ou menos 160 milhões de reais, nos cofres do Flamengo, para que a rescisão do contrato seja confirmada e o Gerson se mude para a Rússia. Nos últimos dias, uma série de tentativas foram feitas. Até Carlo Ancelotti, técnico da seleção, chegou a conversar com o Gerson, perguntando se ele estava mesmo decidido a se mudar para a Rússia. Dirigentes do Flamengo minimizaram a possibilidade de transferência, afirmando que o Zenit nem sequer fez contato, e alegando que o Gerson não toparia abrir mão do Flamengo para jogar no exterior. Só que a verdade é que o Gerson está decidido a se mudar para a Rússia, o martelo está batido e ele só não se muda agora, ou melhor, desde o dia 10, a pedido dele. A janela de inscrições na Rússia já está aberta. O Zenit até cogitou a possibilidade do depósito de forma imediata da multa, 25 milhões de euros à vista. Mas o Gerson pediu para disputar o Super Mundial de Clubes. Ele entende que seria importante se despedir nesse campeonato super relevante. Então, assim que o Flamengo terminar sua participação, seja na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, na semi ou eventualmente numa final, no dia seguinte a essa participação, ao depósito da multa, possivelmente na conta do Gerson, que deposita o valor na conta do Flamengo e o martelo será batido. Importante dizer que o procedimento é o mesmo adotado quando o Flamengo foi buscar o De La Cruz no River Plate. Só vai haver uma discussão importante. O Flamengo assegura que tem direito ao pagamento de uma multa específica por parte do Gerson. É que o contrato renovado em maio prevê, em caso de rescisão sem justa causa, a necessidade do pagamento da multa e também de uma outra multa, que ocasionaria ou causaria um débito do Gerson em relação ao Flamengo de quase 50 milhões de reais. Esse valor equivale a tudo que ele ganharia em direitos de imagem até 2030. Certamente o Gerson vai contestar esse quesito na justiça e a gente precisa entender como é que essa história termina. Mas os dias de Gerson estão contados. Ele não fica no Flamengo assim que o torneio lá nos Estados Unidos terminar. Gostaria muito de saber a sua opinião. Você está por fora, tem outra multa no direito de imagens. Vamos lá, Álvaro. O Flamengo vai batalhar nessa saída do Gerson para ficar com cerca de 50 milhões de reais, que equivalem a uma multa à parte. A multa rescisória é de 25 milhões de euros. Mas o Flamengo alega que existe um acordo entre as partes, prevendo que, se houver a quebra do contrato sem justa causa, aquele que quebrou o contrato é obrigado a indenizar o outro com o pagamento de direitos de imagem até o fim do contrato. O vínculo se encerra em 2030. E o Flamengo calcula ter direito a mais ou menos 50 milhões de reais por conta desse direito de imagem. O que eu tenho de informação é de que o Gerson e o pai dele vão ignorar essa possibilidade e vão brigar por essa grana na justiça, tá bom? Marcelo dos Santos Ferreira: o Flamengo fez um enorme negócio. Vários comentaristas já explicaram os detalhes. A informação dada nesse início da live está desatualizada. Acho que o Marcelo deve estar se referindo aos 50 milhões de reais de direitos de imagem que serão cobrados pelo Flamengo a partir da rescisão do contrato, né? Você pode ter lido ou ouvido em qualquer um dos setoristas do Flamengo que esses 50 milhões de reais serão cobrados pelo Flamengo, mas ninguém consegue cravar se esses 50 milhões de reais serão pagos de fato, tá bom? E aí é uma questão de opinião. Eu acho um mau negócio. Se você acha um bom negócio, não tem problema nenhum, direito seu. Mas o Flamengo tinha, até o mês passado, uma multa de 200 milhões de euros com o Gerson. O Flamengo muda essa multa para 25 milhões de euros e olha o que acontece. Vem o Zenit e paga os 25 milhões de euros. Se você acha um bom negócio, tá tudo bem, e eu acho um negócio ruim. Deixa eu só fazer um registro
iniciando a viagem rumo aos Estados Unidos. E muitos torcedores foram à porta do CT para acompanhar, para se despedir. Alguns, poucos, protestaram contra o Gerson. Teve gente levando nota de R$3 com a cara do Gerson, numa alusão a mercenário, que não vale nada, vale tanto quanto uma nota de 3, enfim, o pessoal tá bravo com o Gerson, tá? O Boto disse que o Flamengo não foi notado pelo Zenit e pelo Gerson, não foi avisado. Daniel Pontes, é verdade, é verdade. Por que o Flamengo não foi avisado pelo Zenit? O Flamengo não tem que avisar o Zenit. O Flamengo, para falar a verdade, já existia um movimento, tá? Alguns dias atrás, o Zenit procurou o Flamengo só para perguntar se eles aceitariam o parcelamento dos 25 milhões de euros. A resposta do Flamengo foi não. Diante disso, o Zenit não mais se manifestou. Por que isso? Porque não há negociação com o Flamengo. É que nem quando o Flamengo tirou o De La Cruz do River Plate. Você não tem que negociar com o River Plate. Você tem que pagar a multa rescisória. Você tem que saber a conta e fazer o pagamento. A dúvida hoje é se o Zenit vai fazer o pagamento para a conta do Gerson e o Gerson vai repassar o dinheiro para o Flamengo, ou se o Flamengo faz o pagamento direto para a conta do... Se o Zenit faz direto o pagamento na conta do Flamengo, tá bom? Pedro Henrique Nicola, atacante Malcom, vai jogar no Corinthians ou no Flamengo? E também há outro nome sendo especulado do Romarinho. Malcom no Corinthians, esqueça. Malcom no Flamengo, também esqueça. O Malcom ganha hoje, no Al Hilal, da Arábia Saudita, R$8 milhões por mês. Vou repetir, o Malcom ganha hoje, na Arábia Saudita, R$8 milhões por mês, tá? Se for para sair da Arábia, vai ser para jogar num clube grande da Europa ou em algum outro time do exterior que possa pagar tanto quanto. Não há nenhuma chance dele jogar nem no Corinthians, nem no Flamengo, nem em nenhum outro clube do Brasil. Depois, eu até perguntei para uma pessoa próxima a ele, que a pessoa falou assim, ele está muito novo para voltar para o Brasil. Esquece, tá bom? Obrigado à resenha do embaixador pelas palavras. Vamos acabar de vez com essa história de Malcom, né? Seguinte, eu cheguei ali nas redes sociais, gente sugerindo que o Malcom pudesse ser contratado pelo Corinthians. E hoje também surgiu a notícia de que o Malcom pode ir para o Flamengo. Pessoal, não há nenhuma possibilidade de o Malcom jogar no Brasil. O Malcom custou para o Al Hilal 60 milhões de euros. Ele pertencia ao Zenit, um monte de time tinha tentado tirar do Zenit, ninguém conseguiu, até que o Al Hilal foi e meteu 60 milhões de euros 2 temporadas atrás. Além dessa grana, o Al Hilal paga ao Malcom R$8 milhões por mês. O Malcom se entende um cara novo, com bastante lenha para queimar no exterior, antes de pensar em voltar ao Brasil. Então não há nenhuma chance dele abrir mão dessa grana altíssima que ele ganha na Arábia Saudita para vir jogar por aqui, tá? Se você ler ou ouvir, ou ler, ouvir ou ver, se você ler, ver ou ouvir qualquer especulação sobre Malcom no seu time do coração, a menos que seu time seja do exterior, descarte, desconsidere. Não há nenhuma chance disso acontecer. Uma pessoa muito próxima dele, deixa eu até tentar, ó. Aquela mandou áudio, essa pessoa, né? Então não vai dar para pôr o áudio, senão vão identificar a pessoa. Mas a pessoa diz, esquece, o Malcom tá super contente lá, se não for para ficar no Al Hilal, vai ser para jogar num grande da Europa. Não tem chance nenhuma de ele pintar no Brasil. Combinado? Diogo Pereira, Nicola, o projeto do Fair Play financeiro do novo presidente da CBF deve sair? Como seria? Imposição, votação entre federações, clubes e CBFs? Vamos lá, Diogo, assunto super importante. Nessa segunda-feira, o Samir Chaud assinou uma portaria dando início aos projetos, né? Então, no prazo de 90 dias, uma equipe que já está montada vai debater, estudar e sugerir um plano. Como é que a gente quer trabalhar o fair play financeiro no futebol brasileiro? Cada país na Europa tem um modelo de fair play. Você pode, por exemplo, exigir ou impedir que clubes gastem mais de 70% das receitas com futebol. Você pode fazer com que esse fair play tenha a permissão de 80%. Você pode permitir, você pode entender que a permissão pode chegar a 90%. Isso vai ser debatido entre os clubes. Mas a linha geral do fair play você não vai poder gastar um número X em relação a quanto você arrecada e você não vai poder mais ficar devendo na praça. Essa esculhambação que existe no futebol brasileiro, em que todo mundo deve para todo mundo, ou quase todo mundo deve para todo mundo, isso não vai mais existir, isso vai acabar.
E é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Para quem está chegando agora, eu entrevistei no início da live o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e perguntei se é verdade que o Corinthians o procurou para negociar o Denilson, volante do Cuiabá, um dos grandes destaques do time na Série B. Ele disse que não procurou e que se procurar pro Corinthians ele não vende nem à vista. Isso se dá porque o Cuiabá vendeu o Ranieri no ano passado, o Corinthians não pagou, usou o Ranieri para escapar do rebaixamento, e agora o Corinthians conseguiu colocar o Cuiabá numa lista de recuperação, graças a um acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, e o Corinthians vai pagar essa grana que devia ao Cuiabá até 2031. Nós estamos no ano de 2025. Então serão 6 anos para fazer o pagamento dessa grana toda, tá bom? O Alan Oliveira escreve assim: por 25 milhões de euros, sem intermediário, indo tudo para o Flamengo, está ótimo o valor do Gerson. Deu errado 2 vezes na Europa, o cara está quase com 30. O valor não é ruim. O valor não é ruim. E o Flamengo vai ter um lucro de 10 milhões de euros com o Gerson. Ele havia comprado por 15, está vendendo por 25. Mas, cara, o Gerson é muito importante nesse elenco do Flamengo. Muito importante nesse elenco do Flamengo. E a pergunta que eu deixo é: quem que o Flamengo vai comprar para o lugar? Se comprar um Wendel do Zenit, eu acho que vai fazer bom negócio. Vai pagar uns 20, vão sobrar 5 e vai trazer um cara que é muito bom jogador, muito bom mesmo. Se conseguir trazer o Paquetá, dependendo das circunstâncias, aquele negócio lá da condenação, o Paquetá seria talvez até um acréscimo. Acho até que o Paquetá é mais jogador do que o Gerson. O Andreas Pereira poderia ser uma alternativa, uma reposição à altura. Mas se não for nenhum desses, quem que vai substituir o Gerson à altura? Esse é o ponto, entendeu? É perder o Gerson às vésperas das decisões de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Esse é o ponto, tá? Ninguém no Flamengo queria perder o Gerson. E qual se eu fosse o Gerson, não iria para a Rússia. País em guerra, leva a família para lá. Deixa de disputar uma Copa do Mundo. Isaías, acho que o que mais pega aí talvez seja esse negócio da Copa. Porque país em guerra, a verdade é que quem está em guerra é a Ucrânia, né? A Rússia guerreia com a Ucrânia, mas o palco de todos os atentados, dos mísseis e tudo mais, é a Ucrânia. A Rússia não vejo muito esse risco. Mas eu entendo a sua questão. Ele vai ganhar 3 milhões e 100 mil reais por mês para jogar na Rússia. Tá? 3 milhões e 100 mil reais mensais. Brutos não, livres de impostos. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo já viajou, né, para os Estados Unidos, onde vai jogar o Super Mundial. O Flamengo viajou na noite de ontem aí, né, diversos torcedores, né, milhares de torcedores foram fazer o Aeroflá, como de costume, né, uma festa muito linda aí da nação rubro-negra. Comente aqui se você esteve presente para a gente saber que você fez parte do Aeroflá. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias do Mengão, trazendo aqui as últimas novidades para você, torcedor. Forte abraço e até o próximo vídeo.